Hoje eu quero falar aí sobre as alianças com Deus. Durante esse ano, nós vimos meditando sobre a aliança com Deus. Várias pregações, vários preletores, e hoje eu fiz um resumão. Se alguém tiver perdido algum dos temas, hoje eu vou trazer um resumão para nós de tudo que nós falamos sobre a aliança com Deus durante esse ano que está se encerrando, ok? Então, Gênesis 2, versículo 15 até o 17, primeira aliança que nós temos de Deus com o povo, ok? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, foram 6 alianças assim registradas, catalogadas, que Deus fez com o seu povo durante o Antigo Testamento e a última no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre elas, restaurasse a nossa memória, meditasse um pouco. Várias alianças, mas o conceito é o mesmo. Deus faz uma aliança com o seu povo, na qual Deus se compromete a cuidar do seu povo, suprir as necessidades, proteger, abençoar. E quando o povo obedece, Deus é honrado, o nome dele é glorificado entre as nações. Quando o povo desobedece, o nome de Deus é manchado, as nações se tornam blasfemas e nós seremos entregues à nossa própria sorte. Então Deus faz uma aliança conosco, na qual Ele promete cuidar de nós e espera de nós uma entrega total e obediência. E através da obediência o nome de Deus é glorificado. E na desobediência o nome de Deus é manchado, desonrado. Então, irmãos, de Gênesis a Apocalipse nós vamos entender isso, perceber isso. Essa é uma das principais doutrinas da Bíblia. Deus, o nosso Deus, é um Deus que faz alianças e se compromete a guardar a aliança, cuidar de nós, suprir as necessidades e espera de nós uma entrega e obediência total à palavra de Deus. E assim nós seremos abençoados, o nome de Deus é glorificado. A palavra aliança aparece centenas de vezes na Bíblia. No Antigo Testamento a palavra aparece lá é berit. No Novo Testamento a palavra é diatec. Mas a tradução das duas palavras, se você olhar no dicionário no Google, significa: refere-se a uma promessa confirmada por juramento de lealdade na aliança. Então, isto é a aliança de Deus, né? Quando Deus faz aliança com o seu povo, Ele promete, se compromete em ser o Deus desse povo, cuidar desse povo, proteger esse povo, suprir as necessidades, derramar uma graça livre, abundante e incondicional. Qual é a nossa parte nessa aliança? Obediência, entrega, ok? Então, isto é aliança. Ao longo da história, temos várias alianças. Eu queria que a gente lembrasse de 6 alianças aqui. 6 alianças que Deus fez, que está registrada na palavra. E aí vocês vão perceber uma coisa. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, em todas as alianças. Deus é confiável. Deus é fiel às suas promessas. E Deus espera de nós uma entrega e obediência total. Amém? Então vamos para a primeira aliança, Gênesis 2, versículo 15 ao 17. A primeira aliança, feita com Adão. Nós vamos ver alguns versículos, você fica com a Bíblia aberta aí, nós vamos voltar. O símbolo dessa aliança é a árvore da vida. Primeira aliança, nós chamamos essa aliança também de pacto das obras. É o único pacto das obras que tem na Bíblia. Olha o versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, esta é a primeira aliança de Deus com o seu povo. A aliança feita com Adão. Adão como representante da raça, Deus vem até Adão, propõe uma aliança com eles. Deus plantou várias árvores no jardim, colocou Adão no jardim para cuidar, guardar, e Deus faz um desafio, uma aliança com Adão. Pode comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida, que estava ao lado ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, exceto de uma árvore. Pode comer de tudo, exceto uma árvore. Qual a árvore que ele comeu? Exceto uma árvore. Irmãos, a aliança, você percebe, foi uma iniciativa de Deus. Deus propõe aliança, Deus propõe os meios, os pactos, a promessa, as bênçãos, total. Adão só tinha que obedecer. Quantas árvores teriam naquele jardim? Inúmeras árvores, centenas de árvores. Fica imaginando cada árvore talvez mais bonita, mais bela, com um fruto mais saboroso que a outra. E tinha a árvore da vida, está aí no versículo 9, no meio do jardim. E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer de tudo, exceto de uma árvore. Centenas de árvores à disposição, irmãos. Inclusive a árvore da vida. Os comentaristas bíblicos consideram, se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles viveriam eternamente. Eles poderiam ter comido da árvore da vida. Eles poderiam ter comido de qualquer árvore que estava ali no jardim, que estava no meio do Éden. Uma árvore, irmãos, uma restrição, um pacto, uma obediência, e eles viveriam eternamente. Qual árvore que eles comeram? A árvore proibida. A árvore proibida. Acesso a tantas as árvores, acesso à árvore da vida, mas eles tinham que comer justamente do fruto da árvore proibida. E aí o pecado entrou no mundo. Irmãos, era tão simples o pacto a ser obedecido, e aí nós vemos como nós somos rebeldes e desobedientes. Era tão simples, centenas, milhares de árvores, uma árvore eles não podiam comer. Eles só precisavam de ter uma obediência, uma exigência, um compromisso, uma ordem, um mandamento que eles tinham que obedecer. E eles vão lá e comem do fruto da árvore proibida. Desobediência. Eles sabiam. Quando a serpente chega, conversa com Eva sabia. Não foi isso que Deus disse? Não foi isso não. Deus falou foi sim. E a serpente riu e a Eva comeu. E levou para o marido e o marido comeu. Irmãos, era uma árvore. Adão quebrou a aliança com Deus. O pecado entrou no mundo. Ao invés da vida, receberam a morte. Morte física, morte espiritual. A morte passou o mundo inteiro. Todos pecaram. E nós vivemos sobre esse problema hoje. Tudo isso que nós vivemos é resultado do pecado de Adão e Eva. Todo esse sofrimento, essa penúria. Somente uma pessoa conseguiu cumprir o pacto das obras. Esse é o único pacto das obras. Acabou no começo. A história da humanidade nem começou e o pacto das obras já acabou. Somente Jesus conseguiu cumprir. É a última aliança, daqui a pouco nós vamos falar, mas eu queria adiantar para você. Jesus cumpriu. Quando você recebe Jesus, também recebe a graça, o poder de Deus para cumprir também. Então, primeira aliança feita com Adão. Uma ordem, uma árvore, um mandamento, no meio de tantas opções, e ele quebrou. Desobedeceu. E o pecado entrou no mundo e passou a toda a humanidade.
Segunda aliança, por favor, vai lá em Gênesis 9. Gênesis 9, versículo 9 até o 13. Por favor, olha aí. Eu vou ler aqui, a gente lê o último versículo, que é o símbolo aí da aliança. O versículo 13 nós vamos ler juntos. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Vamos ler? O 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Esta é a segunda aliança, irmãos, feita com Noé. O símbolo aqui é o arco-íris, que é o símbolo da aliança feita com Noé. Noé significa consolo, descanso, esperança. Quando Noé nasceu, nós entendemos que os pais de Noé imaginaram que estava cumprida a promessa de Gênesis 3,15, quando o pecado entrou no mundo. Aí Deus fala assim: olha, eis que o teu descendente irá pisar a cabeça da serpente. Então, quando os pais de Noé foram registrar Noé no cartório, pensaram assim: este aqui vai livrar a gente. Mas ainda ia demorar muito, né, irmãos? Mas no coração deles eles tinham aquela esperança, aquela expectativa: Noé vai trazer consolo, descanso, esperança. Mas não foi exatamente naquele tempo. E eles ficaram meio que frustrados, porque eles pensaram que já seria imediato a solução do pecado que entrou no mundo. Mas ainda tinha um tempo, tinha um processo. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. Tudo na vida tem um tempo, tem um processo. Nós vivemos a época do automático, fast food, tudo no instalar de dedos. Nem sei falar isso. Mas não é assim na vida cristã. A vida cristã é um processo. Às vezes parece longo, demorado. Deus tem uma paciência com a gente. Deus vai tratando conosco dia a dia. Tem um processo nisso tudo aí, irmãos. E aí Deus coloca o arco-íris nas nuvens, né? Como símbolo da aliança de Deus com Noé e o povo naquela época, para que eles lembrassem. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Irmãos, presta atenção no detalhe. Uma vez eu vi um pastor pregando, eu fiquei meio assim, tentando entender, e ele falou assim: Deus colocou o arco-íris para Deus lembrar de não destruir a terra com água. Não é isso. Deus colocou o arco-íris para nós lembrarmos que Deus não esqueceu da promessa dele. O arco-íris não é para Deus, o arco-íris é para nós lembrarmos, para nós não perdermos a esperança, para nós não desistirmos na caminhada, para nós lembrarmos que tem um Deus que rege o mundo, que cuida de nós, se importa conosco. O arco-íris é para nós lembrarmos: Deus não se esqueceu da sua promessa. A promessa continua valendo. Não aconteceu na época de Noé, mas o processo estava em andamento, da qual cada um de nós fomos incluídos nesse processo. Em Apocalipse 4:3 fala que até o final dos tempos o arco-íris estará nas nuvens, para que a gente nunca se esqueça: existe um Deus que cuida de nós, um Deus da aliança, um Deus que se importa conosco. O que é que está te preocupando nessa semana? Tem um Deus que cuida de nós
e se importa conosco, o Deus da aliança. E Ele requer de nós fé, esperança, obediência. Ok? Esta é a segunda aliança. A primeira feita com Adão, o pacto das obras. Ele tinha que obedecer um mandamento. Apenas uma árvore foi proibida e ele quebrou. Segunda feita com Noé. Havia uma grande expectativa de redenção, de solução rápida, acabar com o sofrimento, resolver o problema do pecado. Mas Deus fala assim: não, ainda não vai ser agora não, vai demorar um pouco, mas não se esqueça, eu estou fazendo isso. Deus falando com o povo. Terceira aliança, irmãos, vale lá em Gênesis 12 agora. Aliança feita com Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ó, sê tu uma bênção. Então aperta, vamos para acordar. Vamos ler o 3 juntos? Vamos ler o versículo 3 juntos? Vamos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança com Abraão tem o símbolo da circuncisão, que era ali uma cirurgia radical feita nas crianças do sexo masculino, no prepúcio, né? Era algo bem radical, era uma coisa para marcar mesmo. Por quê? Porque a aliança com Abraão é mais forte, e de Abraão vai nascer o verdadeiro povo de Deus. Todos nós, cada um de nós que aqui estamos, somos chamados filhos de Abraão pela fé. Abraão é o pai da fé. A partir de Abraão começa um novo povo, o povo de Deus, o povo da fé. E aí, irmãos, é interessante isso aqui, olha, por que foi tão radical esse símbolo da circuncisão, tão marcante nessa aliança de Deus feita com Abraão? Lá em Hebreus 11 vai explicar direitinho por que aconteceu isso. Hebreus 6, versículo 13 a 18. O escritor de Hebreus fala assim: Deus colocou uma coisa muito radical, marcante. Por quê? Porque a promessa era meio inacreditável. Deus chama Abraão e promete ali que a geração de Abraão viriam nações, multidões, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Quantos anos Abraão tinha nessa época? Qual era a idade de Abraão? 75 anos. Qual era a idade de Sara? 65 anos. Agora Deus chama Abraão e promete: olha, a sua descendência será como as estrelas do céu, como as areias na praia do mar. Só que Abraão não tinha nenhum filho. 75 anos de idade, Sara com 65. E aí Deus se interpôs com juramento. Deus pensou alguma coisa bem grande para jurar. Não achou nada maior do que ele mesmo. Está lá em Hebreus 6. E aí Deus jurou pelo seu nome, pela sua vida. De fato, depois Jesus vai entrar nesse juramento. Então, Deus, não tendo nada maior pelo que jurar, e vendo que era uma promessa meio que inacreditável, um homem com 75 anos, uma mulher com 65 anos, tem uma multidão, uma geração tão grande, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Aí Deus, para que Abraão acreditasse, não que Abraão estivesse duvidando, Deus jurou pelo seu próprio nome: se eu quebrar essa promessa, que meu nome seja apagado, o que eu morra. Jesus acabou tendo que morrer, né? Mas não por causa disso.
Irmãos, é interessante isso aqui. Uma promessa inacreditável, uma promessa praticamente assim, impossível, mas Deus fez a promessa. Deus cumpriu a promessa, sim ou não? 99 anos de idade tinha Abraão quando nasceu o filho da promessa. Irmãos, Deus é fiel. Não importa a promessa que Deus tenha para a nossa vida, Deus vai cumprir. Às vezes nós queremos as coisas meio imediatas, mas não funciona assim. Tem um processo. Eu fico pensando, se a gente tivesse tudo que a gente quer imediatamente, eu acho que a gente seria mais frustrado do que se a gente não tem. Entenderam? As promessas de Deus não vão falhar. A aliança de Deus não vai falhar. Mas tem um processo. E Deus jurou pelo seu próprio nome a fidelidade, a honra do nome de Deus. Hebreus 6. Visto que não tinha ninguém maior por quem jurar, Deus jurou pelo seu nome, pela sua vida. Irmãos, o que a gente precisa aprender com essa promessa, essa aliança de Deus feita com Abraão? Deus cumpre as suas promessas, não importa o quanto ele pareça demorado. Às vezes a gente acha que está atrasado. Deus cumpre as suas promessas. Na Bíblia tem mais de 10.000 promessas para mim e para você, à disposição do Espírito Santo. A seu tempo, Deus vai cumprir. Amém? Olha a outra aliança aí. Primeira feita com Adão, segunda feita com Noé, terceira feita com Abraão, para despertar a fé. Uma promessa meio absurda, impossível, mas Deus colocou ali um juramento para que Abraão pudesse acreditar. E agora a quarta aliança, feita com Moisés. As tábuas da aliança, aliança mosaica, né? Aliança feita com Moisés, né? A arca da aliança, que continha as tábuas. Irmãos, a história de Moisés, a história do Êxodo, é a continuidade da história de Abraão. Deus tinha prometido para Abraão, o povo de Abraão foi levado para o Egito, ali ficou escravizado 430 anos, e aí o povo começou a clamar, orar. Deus se esqueceu de nós. Deus esqueceu de mim. Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus não se importa comigo. Será que Deus não vê? Será que Deus não enxerga? Será que Deus não olha? Será que Deus não se importa? Por que eu estou passando isso? Olha aí, você está a Bíblia aí, olha. Êxodo 24, versículo 7 e 8 é a aliança, passa aí. Depois nós vamos voltar no capítulo 2 de Êxodo, só para você ler. Então, Êxodo 24, versículo 7 e 8. Aliança de Deus com o povo, sendo relembrada aí. Então nós já estamos no capítulo 24, depois nós vamos voltar lá no capítulo 2 e ver como o povo estava. 24, versículo 7, versículo 8. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então aqui já está no final da história, ok? Agora vai lá no capítulo 2 para vocês perceberem como estava o povo. Eu queria que a gente lesse junto aí, ou pelo menos alternado. Êxodo 2, versículo 23. Então, deixa eu trazer aqui. Deus prometeu lá a Noé, Deus prometeu a Abraão, Deus jurou pelo seu nome. O povo de Abraão foi levado cativo para o Egito, 430 anos de escravidão. E aí já estava assim: Deus não se lembra mais. Aí olha, capítulo 2, versículo 23. Eu vou ler o 23, vocês lêem o 24, eu leio o 25, por favor. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam
sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo gemia, sofrendo, até que Deus vai intervir. Irmãos, guarda isso. Deus jamais esquece da promessa. E Deus sempre cumpre a sua aliança. O povo estava lá no Egito, 430 anos de escravidão. Mas o povo foi abençoado, prosperou, cresceu, e os egípcios já estavam comendo. Agora esse povo é maior do que nós. Irmãos, o nosso Deus abençoa até na escravidão. Amém? Tem muito empregado que é mais abençoado do que o patrão. Tem muito patrão que é mais abençoado que o empregado também. Mas tem muito empregado que é mais abençoado que o patrão. Vou falar uma outra coisa. Não estou querendo impedir ninguém de ficar rico, mas tem muito pobre que é mais feliz, satisfeito e realizado do que muitos ricos. Entende? O povo estava ali, escravizado, no Egito, 430 anos de escravidão. E o povo foi abençoado, cresceu, multiplicou, prosperou na escravidão. A aliança de Deus continuava funcionando. Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre cumpre a sua aliança. E aí nós temos mais um passo aí. Não esqueça, Deus sempre cumpre a promessa. Vamos mais um aqui? Penúltimo. Aliança feita com Davi. Lá em 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. No Salmo 89 é repetido também. Mas vamos ler esse versículo em Samuel. 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Olha aqui, olha, o que eu acabei de falar. Deus abençoa. A aliança de Deus é tão maravilhosa, irmãos, que a aliança de Deus não tem limites para cumprir, para abençoar. Deus abençoou o povo lá na escravidão do Egito, e o povo cresceu, e os egípcios pensavam e falavam: agora esse povo é mais forte do que nós. Agora olha só, aqui começa a história de Davi aqui, olha. A aliança do Senhor com Davi. É o título aí do capítulo 7. Olha o versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te de onde? Da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o quê? Príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. A aliança de Deus com Davi. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso dos teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Irmãos, olha que interessante. Deus tira Davi lá do curral das ovelhas e coloca ele lá no palácio. A aliança com Deus não tem limite para abençoar. Ok? Davi tornou-se o rei mais famoso, mais destacado, porque Deus cuidava dele. Vocês perceberam o texto? Fui contigo, onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos, prepararei lugar, plantarei, tudo na primeira pessoa, Deus falando. Deus estava cuidando de Davi o tempo todo. Davi estava lá no curral, Deus estava cuidando dele. Davi estava lá no deserto, Deus estava cuidando dele. Os inimigos atacando Davi, Deus estava cuidando dele. Davi não tinha onde dormir, Deus estava cuidando dele. O tempo todo, nas circunstâncias mais estranhas e adversas, Deus estava cuidando dele. Irmãos, não tem jeito de entender de outra forma a história de Davi.
Imagina Davi, um jovem adolescente, derrubar o gigante Golias. Assim começa a história de Davi, e assim é. Desde o começo, Deus estava cuidando, suprindo, capacitando Davi. Duas coisas importantes na aliança com Davi aqui, irmãos. Primeiro, aprendemos que é uma aliança eterna. Olha o versículo 6. Fala assim, versículo 6: porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até hoje, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Não tem casa aqui para Deus. Deus é eterno, a aliança dele é eterna. A aliança que Deus fez com você, por meio de Jesus Cristo, e a última agora, ela não tem fim. Deus não volta atrás. Outra coisa aqui, olha no versículo 16: porém a tua casa e a gente serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. É uma aliança eterna, é uma aliança firmada, é uma aliança garantida. Irmãos, presta atenção onde que eu estou querendo chegar. A nossa origem social não impede o cumprimento da aliança de Deus. Entendeu? Davi estava no curral, cuidando de ovelhas. Deus o tirou dali, cuidou, protegeu, levou e colocou ele lá no palácio. Outra coisa, os nossos pecados não impedem a aliança de Deus, porque não depende de nós, tem a ver com Deus. As circunstâncias adversas da vida não impedem a aliança de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Davi foi tirado do curral, Davi pecou, Davi teve circunstâncias as mais estranhas e imagináveis possíveis, mas Deus estava cuidando dele. Eu queria que você entendesse isso, irmãos. Não importa o que você vai passar essa semana, importa é quem está cuidando de nós. Amém? Desde a pandemia nós temos vivido tempos muito difíceis, mas o Deus da aliança não falha, não volta atrás, não se cansa, não esquece. Ele que se importa e cuida de nós. Vamos ao último aqui para encerrar. E essa aqui é muito conhecida nossa. Vai lá em Lucas 22, versículo 19 e 20. O que tem lá, pastor? Lucas 22, versículo 19 e 20. A última aliança, de uma vez por todas, uma única vez, plena, completa, perfeita. Lucas 22, versículo 19 e 20. Vamos ler juntos? Quem abriu? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aliança feita com Jesus, por meio de Jesus, a nova aliança, irmãos. Irmãos, presta atenção nisso aqui, esse é o último ponto para encerrar. Deus tem um novo tempo para nós, uma nova história, mas tem a ver com a nova aliança, baseada na cruz de Cristo, na obra de Cristo. A Santa Ceia é o símbolo por excelência da obra de Cristo. Deus tem um novo tempo, uma nova história para nós, por causa da nova aliança através de Jesus Cristo. Tantas promessas, tantas alianças, tantas circunstâncias, até chegar em Jesus. Em Jesus se cumpre tudo. Tudo converge para Jesus. Tudo vai desaguar em Jesus. Tudo. Deus promete uma nova aliança. Essa aliança é diferente, irmãos. Nas alianças anteriores, Deus se comprometia, prometia e esperava a obediência das pessoas. Quem cumpriu as antigas alianças? Ninguém.
nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, nem Abraão, o pai da fé, nem Adão, o primeiro pai. Ninguém cumpriu o pacto, a aliança. Agora na nova aliança é diferente, totalmente diferente. Agora não depende mais de mim, não depende de você, não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com o meu esforço, não tem nada disso mais. Agora tem a ver com Jesus. Jesus cumpriu. Quando nós recebemos Jesus, Ele coloca sobre nós a obra dele e nos dá graça, capacitação para nós cumprirmos também. A nova aliança é baseada na obra de Jesus. E nós só temos que receber pela fé. Não está mais centrada no povo de Deus. A nova aliança é centrada em Cristo. Nós só precisamos receber a Cristo. E andar com Cristo. E viver com Cristo. E buscar a graça de Cristo, o poder de Cristo, o Espírito de Cristo. Entende? Faz sentido? A nova aliança, o povo não mais tem que obedecer diretamente. O povo tem que se entregar a Jesus, buscar Jesus, andar com Jesus, e Jesus vai conceder graça, poder, capacitação do Espírito para viver a nova aliança. Já não depende mais de cada um de nós. Deus nos abençoa por meio da obra de Jesus. Quer ver? Vamos ler alguns versículos aí rapidinho? Jeremias, por favor, vai lá em Jeremias 31. Só para a gente fechar com esses versículos aí. Jeremias 31, por favor, abra aí. Jeremias profetizando a nova aliança. Jeremias 31, versículo 31 também. Jeremias 31, 31. Ele está falando da nova aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Nova aliança. Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante os haver despojado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Passa mais aí, Ezequiel 36, por favor. Lá o profeta Jeremias falando. Vem uma nova aliança, diferente, vai ser colocada na nossa mente, no nosso coração. Agora o profeta Ezequiel, falando da nova aliança, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardei os meus juízos, e os observeis. Nas outras alianças, Deus colocava o pacto, esperava a obediência das pessoas. Na nova aliança, Deus coloca o pacto, espera a obediência, mas Ele mesmo dá a graça, a capacitação e espírito para que a gente obedeça a nova aliança. Irmãos, a vida cristã é uma vida para ser vivida simples e leve. Se está pesado, tem algo errado. Você precisa buscar a graça e o poder do Espírito Santo. Vamos ler mais um versículo aqui, irmão? Vai lá no Novo Testamento, para a gente fechar. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Eu queria que a gente lesse junto. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Nas outras alianças, o povo constantemente fracassava. Na nova aliança, não depende mais da nossa força e da nossa capacidade, depende da graça de Deus colocada em nós, o poder do Espírito, a capacidade do Espírito, ok? Olha Romanos 8, 32, vamos ler juntos, quem abriu, por favor? Aquele
que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que o apóstolo Paulo está falando? Se Deus já nos deu o próprio Filho, porventura não dará todas as outras coisas? Irmãos, qual é o seu pedido nessa noite? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua luta? Qual pecado você precisa vencer nessa semana? O que está angustiando a sua alma? O que tem te incomodado? Olha o texto: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que existe alguma coisa preocupando o nosso coração que é maior do que Jesus? Se Deus já nos deu Jesus, tem algo maior do que isso? Então, irmãos, conclusão: Deus provou em cada aliança que Ele é confiável. Você pode confiar. Deus é fiel às suas promessas. Josué fala que nenhuma promessa de Deus falhou. Todas se cumpriram. Outra coisa, Ele espera de nós agora uma entrega e uma confiança no nome e na obra de Jesus. Quando nós nos conectamos com Jesus, Deus nos dá graciosamente todas as coisas. Você não precisa mais viver ansioso e preocupado. Você só precisa se entregar a Jesus, andar com Jesus, conectado com Jesus, e Ele nos dará de graça todas as coisas. Amém? Vamos orar? Silenciosamente, coloca aí diante de Deus o que é que tem te preocupado. Qual a sua luta, a sua angústia, a sua necessidade, projeto, sonho, o que tem te angustiado, ansioso? Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, baseado não em nossos méritos próprios, nem na nossa capacidade, mas na nova aliança baseada em Cristo. É que nós buscamos o Senhor, oramos ao Senhor, confiamos ao Senhor. E agora, Deus, contempla cada coração, cada pedido, cada oração, cada necessidade. Que o Senhor Jesus possa entrar em nosso coração, trazendo vida, vida eterna, fé, esperança, paz. Tira todo o pecado, ansiedade e preocupação. Derrama graça sobre graça. Traz um renovo, uma fé e uma esperança na certeza da nova aliança. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos ficar em pé? Irmão, a gente estava querendo cantar uma música que fala sobre a aliança, para a gente encerrar. Eu vou dar a bênção.